misto. E compondo a mesa de debate desta noite, nós temos o pastor Ricardo Rodrigues, que é o vice-presidente do Conselho Nacional de Ministros e Obreiros, e é pastor da Igreja Pentecostal Glória de Sião, e também o pastor Andreu Souza, que é pastor presidente na Assembleia de Deus, Libertando pela Palavra, vamos lá, Igreja Pentecostal Libertando pela Palavra, lá em, me ajuda aí, pastor, Santa Cruz da Serra, porque tem duas Santa Cruz da Serra. E o pastor Max seria o pastor que estaria compondo a mesa de debate no Conamio desta noite. E o pastor Max, ele foi para a UPA, não está passando bem de saúde, então quero pedir a todos que orem a favor do pastor Max, que é da Igreja Evangélica Pentecostal de Cristo, cujo pastor presidente é o pastor Tito. Um abraço para o pastor Tito, para toda a galera e todos os membros da Igreja Evangélica Pentecostal de Cristo em Coelho Neto. Que Deus abençoe a todos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço para os pastores que estão se formando aí para o Conamio da Paraíba. Um abraço para o pastor Sandro, que nos representa aí o Conamio no estado do Espírito Santo. Um abraço para o pastor João Carlos, aí em Minas Gerais, da Igreja Presbiteriana, que estão aí formando aí o Conamio em Minas Gerais. Seguindo aqui com o debate Conamio, vamos começar com o pastor Andreu. Pastor Andreu, boa noite, graça e paz, seja bem-vindo. Julgo desigual é o tema dessa noite. Julgo desigual. É lícito o pastor realizar casamento misto? E aí, pastor Andreu? A paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, senhores ouvintes, uma boa noite a todos. Primeiramente, pastor, tendo contato com esse tema, aqueles que nós passamos esse tema, muitos não conseguiram entender o que seria julgo desigual e o que seria casamento misto. Então, no linguajar evangélico, vamos dizer assim, o julgo desigual seria pessoas diferentes, onde na realidade o julgo é uma ferramenta, uma peça de madeira onde une dois bois ou dois jumentos para ali arar a terra. E quando nós colocamos um boi maior do que o outro ou um jumento maior do que o outro, sabemos que tem uma diferença de força ali e a coisa não funciona, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Então nada mais é do que, se é lícito o pastor fazer casamento ou realizar casamento de pessoas diferentes, pessoas de religiões diferentes, pessoas de naturalidades, ou seja, me fugiu a palavra agora nesse momento, meu Deus do céu, pessoas com culturas diferentes, ensinamentos diferentes. Muitas das vezes nós não queremos aceitar muito ou não queremos entender, achamos que não tem nada a ver, mas tem sim, porque o casamento é algo muito importante, porque a Bíblia ela condena o divórcio a qualquer custo, a não ser que seja por meio de adultério. Então o nosso Senhor ele repudia o divórcio. Então temos que ter bastante cuidado, prestar bastante atenção, pedir bastante discernimento ao Senhor, para que possamos então ali passar pelo período de namoro, de noivado, até alcançar o casamento. E na minha opinião, eu acredito que há casos e há casos, mas na maioria das vezes não deve ser feito sim o casamento em julgo desigual, ou seja, de pessoas com comportamentos diferente, porque implica em várias áreas, em vários requisitos, onde com certeza estaremos trazendo aí nessa noite. Então tá certo, aí tese a opinião do pastor Andreu Souza a respeito do tema do debate Conamio desta noite. Também estamos recebendo o vice-presidente do Conselho Nacional de Ministros e Obreiros, o pastor e advogado, doutor Ricardo Rodrigues. Boa noite, graça e paz. Seja muito bem-vindo, pastor Ricardo. E aí, pastor, julgo desigual. É lícito o pastor realizar casamento misto ou não é lícito? Pode, não pode? Boa noite, você que está em casa. Vamos responder de forma bastante objetiva. O pastor Andreu, é sempre um prazer estar com ele na mesa, e ele mesmo já dissertou para você que tem a sua dúvida em casa
de forma bastante contundente acerca do que é o julgo desigual propriamente dito dentro da questão etimológica. Isso tem que ficar frisado, que todos nós sabemos, é claro, que a representatividade ali do aquele instrumento, né, do jugo propriamente dito, que colocava um boi ao lado do outro e eles ficavam em forma de um compasso, de forma que um não deveria estar nem à frente do outro e nem o outro atrás do outro, ou seja, sempre do lado, dentro do mesmo compasso, para que assim aquilo que eles estavam puxando viesse a ter força e tivesse alavancagem dentro do mesmo compasso, dentro do mesmo trajeto. Isso aí até aí tudo bem. E o desdobramento é realmente, na transliteração, a questão da relação, né, desigual, ou então aquele que não é semelhante, aquele que coloca ao lado que não é semelhante. Até aí tudo bem. Agora, se é lícito ou não, já vou adiantando a minha resposta, eu acredito sim, igual o pastor até falou, casos e casos, mas eu sei que vai ter outro desdobramento, mas eu já coloco adiantando, eu acho que é viável, vejo como lícito o sacerdote fazer esse tipo de casamento. Por quê? A questão é, igual o pastor mesmo já disse, o pessoal faz o samba do crioulo doido, pensa que são culturas diferentes, o camarada que não é crente, e às vezes a mulher já professa a fé. Existem inúmeros casos, você que é pastor das antigas, você sabe, às vezes o casal já mora 200 anos juntos, já tem uma ninhada de filho, né, num termo coloquial, e aí um se converte, o outro não, e às vezes o outro, aquela pessoa que professa a fé demonstra interesse em casar, e às vezes o outro está num comum acordo, mas ele não é obrigado a aceitar Jesus, entendeu? Então já é um bom andamento, o cara está acertando a vida dele, o cara está saindo da fornicação, que é o sexo entre pessoas não casadas, já vivem juntos, e agora a questão de aceitar Jesus é uma outra história. O Zacarias mesmo já fala, não é por força nem por violência, mas já não querendo trazer desdobramento. Então, via de regra, esse é um dos primeiros problemas. Então, eu vejo que é lícito, até porque estamos falando de julgo desigual. Quando falamos da lei 10.406 de 2002, é o Código Civil, ou seja, aquilo que regula o casamento a partir do artigo 1511. Via de regra, ali também não fala de julgo desigual ali no Código Civil. E mais uma vez, torna a reiterar por que faria, pastor Marcelo? Porque o texto mais debatido com hermenêutico não muito bom é justamente 2 Coríntios 6, 12 até o 19 ali, que ele vem falando acerca do julgo desigual. Até na Septuaginta, todas as traduções para trás, século XIX, realmente ele vem falando de julgo desigual, né? Julgo desigual, ele fala sobre isso. Mas sendo que o contexto ali não é de matrimônio. E a maioria pensa que é de matrimônio. Ali é um contexto que, na verdade, ele está reiterando, nos elucidando acerca de santidade e não de matrimônio. Apóstolo Paulo fala de matrimônio no cunho hermenêutico em 1 Coríntios e não em 2 Coríntios, que é a terceira carta, porque a primeira desaparece. Ele está falando dentro de um cunho de santidade. Então, via de regra, eu não vejo ilicitude nenhuma em fazer o casamento misto. O pastor André já discordou que não pode ter casamento misto. O pastor Ricardo já liberou, né? Não tem problema. Se for na igreja do pastor Ricardo, ele faz, não tem problema. A mulher de uma igreja, o homem de outra, ou não sendo de igreja nenhuma, o pastor realiza casamento. Aconteceu um fato lá no meu estado de origem, que eu sou do estado do Espírito Santo. O apresentador é capixaba. E no estado do Espírito Santo, uma jovem evangélica da igreja, essa jovem gostou de um rapaz que não era crente, ele também gostou dela. E eles vieram conversar, na época meu pai era o pastor, e vieram conversar, né? Ela veio conversar para saber o que fazer e tal. O pastor, meu pai, juntamente comigo, disse para ela o seguinte: minha filha, não é certo. Ele não é evangélico e tal, né? Meu pai é aquele pastor das antigas e tal, mas vamos orar. E ela ficou com esse rapaz namorando. Ela conseguiu trazer ele para a igreja, ok? Ele se firmou. Depois, no andar da carruagem, ele ficou mais firme do que ela. Ela ainda saiu da igreja e ele ficou firme. Só que eu já vi casos acontecer também de alguém querer pegar alguém lá de fora para trazer para a igreja, para casar com alguém lá de fora, e não dá certo não.
acabando de dentro da igreja sair para fora. Então, pensando pelo lado do que o pastor Anderson falou, o pastor Ricardo também está falando aí, há os dois lados da moeda, né? Tem que se tomar muito cuidado relacionado a isso. Pode falar, pastor Ricardo. Nesse outro caso que o senhor relatou anteriormente, da pessoa que acabou tendo sucesso na relação, é uma questão atípica, não é verdade, pastor Andrew? Não é a regra, é a exceção. E segundo, quando eu defendo essa tese, combatendo o Coríntios, defendendo a tese que não há ilicitude nisso, o que o senhor acabou de comentar é pertinente, qualquer um faria. Então agora eu vou estar embasando melhor. O pastor, o que ele faz? Ele traça com princípio, ele vai orientar. Ou seja, agora, se o camarada vai querer ir em frente ou não, é com ele, por causa da liberdade de escolha. Entendeu? Assim como nós que somos pastores, qualquer um às vezes vai, um jovem principalmente, está começando, que faculdade que eu posso fazer, pastor? Qual a faculdade que está em alta? Entendeu? Então o pastor realmente é um paizão. Então, via de regra, mesmo assim, eu não acho que o pastor deveria trabalhar dentro de uma questão de um cunho abusivo, porque tem a liberdade de escolha. Mas é claro, o pastor, ele tem que orientar. É igual noite de ceia. Com certeza. Então tá aí a questão do jugo desigual, que às vezes também, falando de jugo desigual, tudo bem que nós estamos abordando aqui casamento, abordando jugo desigual, mas com cunho voltado para casamento. Mas tem gente que pensa que jugo desigual é só o cara ser de uma igreja e o outro ser de outra. Na realidade, isso realmente não é, porque existe o jugo desigual dentro da própria denominação. As pessoas professam a mesma fé, mas existe o jugo desigual, por causa da etimologia do que a gente tratou desde o início do programa. Porque os bois, quando não estão no mesmo compasso, cada um pensa uma coisa, pode ser os dois da Assembleia, pode ser os dois da Batista, dá o choque que realmente é do jugo desigual. Claro que, via de regra, a gente espiritualizando, isso é muito óbvio, a gente vai tentar guerrear por intermédio da oração, né? Mas aí, pastor Ana, para a gente chamar o nosso break aqui, aí, pastor Ana, agora a questão é a seguinte, pastor, o senhor defendeu muito, falando que não se pode fazer o casamento se o jogo for desigual. Agora, pastor André, se os dois são evangélicos, seguem uma certa denominação, uma igreja, mas o senhor, como pastor, já bate o olho e vê que há um jugo desigual no casal ali. Os dois não se batem, as ideias diferentes, né? Um puxa para um lado, um puxa para o outro. E esse casal chega até o senhor como pastor presidente de uma igreja, que o senhor é. Se acontecer isso lá, e agora? Vai realizar esse casamento assim mesmo? Só porque os dois são da igreja, e agora? Foi o que eu falei. Tem casos e casos. O que acontece? O caso que o nosso pastor trouxe, o caso de uma pessoa já mantendo um relacionamento, ele não pode desfazer aquele relacionamento quando tem filho, já tem casa montada, ou seja, já está vivendo junto, e para uma dessas pessoas começou a profanar, a falar da fé, a crer em Jesus, entregou a sua vida para Cristo. Então não podemos desfazer aquilo ali de maneira nenhuma. Agora, o que acontece? Nesse caso, o que o senhor está colocando é um início, ou seja, para isso que existe o namoro, o noivado e depois do casamento, justamente para as pessoas se conhecerem. Então, nesse caso, acontecendo comigo, o que eu vou fazer? Vou instruí-los. Vou sentar, olha só, vocês não estão tendo o mesmo pensamento, não estão andando segundo as mesmas vias de fato. Então, vamos esperar um pouquinho, vamos orar mais, para vocês se conhecerem melhor, para vocês aprender com os erros do outro, com os limites do outro, para depois nós, assim então, dando certo, concluir esse casamento. Isso vai render pano para manga. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso break e nós já voltamos com a segunda parte do debate com o amigo.